Este é um episódio dedicado às nossas queridas e queridos do RH. Nós vamos comentar as mudanças feitas pelo Ministério da Saúde na lista de doenças relacionadas ao trabalho. Pera! Não vai saindo assim só porque de repente você não é de RH, gestão de pessoas, gente de gestão, people office. Não! Você não tem um pouquinho de curiosidade? Porque eu vou te dar um spoiler. Essas mudanças têm tudo a ver com você. Pois é, depois de 24 anos, a lista foi atualizada e o número de doenças relacionadas ao trabalho quase que dobrou de lá para cá. E o que tem dado o que falar sobre essa nova lista é que agora existem alguns transtornos mentais nela, como burnout, ansiedade, depressão e até abuso de drogas. Polêmico isso? O que você acha? Vem com a gente refletir sobre o impacto dessa nova lista para as pessoas e para as organizações. Olá, eu sou a Nina Campos e estamos no ar desde 2018 com conteúdo aberto para você. Ajude a gente a circular mais, assine o nosso canal, compartilha nossos vídeos, que o mundo está precisando muito de relações mais simplificadas. O número de enfermidades relacionadas ao trabalho quase dobrou, subiram de 182 para 347 depois da atualização feita pelo Ministério da Saúde, que entrou em vigor no dia 29 de novembro de 2023. Na prática, isso significa que os trabalhadores que tiverem diagnóstico dessas patologias depois de receberem alta e voltarem às suas atividades laborais, terão 1 ano de estabilidade no emprego e não poderão ser demitidos sem justa causa. Bom, essa coisa da estabilidade não é novidade nenhuma. O que é novidade mesmo é, número 1, o número de ocasiões que podem gerar essa situação. E, número 2, o que significam essas mudanças. E foi esse ponto número 2 que chamou muito a nossa atenção. Sabe por quê? Porque a inclusão dos transtornos mentais na lista coloca sobre as empresas e os gestores, de forma inequívoca, a responsabilidade pelo cuidado com a cultura e o meio ambiente de trabalho. Veja, passam a fazer parte da lista sofrimentos como ansiedade, estresse, burnout, abuso de drogas e até mesmo tentativas de suicídio. E quando a gente olha para os fatores de risco que foram apontados pelo Ministério da Saúde como possíveis causadores desses sofrimentos, a gente vê a dimensão do desafio. Alguns deles, veja só: estilo de comando, acesso à integração e treinamento, comunicação deficiente, clima ruim, exigências de carga mental, coesão e qualidade das interações, assédio psicológico, ritmo de trabalho acelerado para o cumprimento de metas e até os mecanismos de avaliação de desempenho. A gente foi tentar entender, do ponto de vista legal, como a atualização da lista de doenças relacionadas ao trabalho pelo Ministério da Saúde pode afetar a relação entre empresas e os trabalhadores. Para isso, a gente recorreu a esse livro aqui, O Estresse no Meio Ambiente de Trabalho, da autora Maria José Gianella Cataldi, em sua 4ª edição, revista e ampliada. A autora é professora universitária, doutora pela PUC São Paulo, pós-doutorada pela Universidade de Coimbra, em Portugal, e atua há décadas na área do direito trabalhista. O livro traz alguns conceitos constituídos juridicamente que podem nos ajudar a olhar qual é o campo de observação de cuidado que gestores, RH, que a empresa tem que ter para minimizar os riscos psicossociais relacionados ao trabalho que a gente citou, já que são esses os fatores que são observados pela Justiça do Trabalho quando julga algum caso de indenização ao trabalhador ou quando decide pela estabilidade de 12 meses. Um desses conceitos é o meio ambiente e ambiência, que está amparado pelo artigo 7º, inciso 22, da nossa Constituição Federal, seguindo os princípios da redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Diz a autora: o local de trabalho deve transcorrer num ambiente onde o inexcusável direito à saúde deve ser garantido. Também é imprescindível a observância de normas de higiene, segurança e medicina do trabalho no local onde as atividades fabris são desenvolvidas. Deve-se o local atender condições mínimas de meio ambiente, como o direito fundamental de preservação de vida e da saúde dos empregados e da vizinhança. Com as novas relações de trabalho, não mais se restringe o trabalho prestado no estabelecimento do empregador. Portanto, o meio ambiente de trabalho não mais está fixado em limites geográficos e até temporais. Assim, surge a utilização da palavra ambiência,
muito utilizada pelos arquitetos para definir a interação do ambiente, não apenas se referindo ao local ou espaço, mas também ao conjunto de elementos físicos, interpessoais, técnicos e psicológicos. A ambiência laboral vem sendo muito utilizada na organização de trabalho e nas relações hierárquicas, visando a preservação do trabalho saudável. Ou seja, amplia-se a lista de doenças, amplia-se também o entendimento do que é ambiente de trabalho. Portanto, a gente precisa também ampliar o foco no dicionário de gestão de pessoas nisso que é a ambiência, que é muito mais abrangente e exigente. Para a gente, tudo isso representa um grande passo no desenvolvimento de uma cultura psi, quer dizer, uma cultura mais aberta, mais favorável às questões do nosso mundo interno. Mas é claro que também representa um enorme desafio, um desafio que com intenção e dedicação as organizações são capazes de superar. A mudança recente, que incluiu muitos transtornos mentais na lista de enfermidades relacionadas ao trabalho, feita pelo Ministério da Saúde, traz novos desafios para os gestores de pessoas e lideranças nas empresas, que agora precisam cuidar da ambiência do trabalho também do ponto de vista da saúde mental. O próprio Ministério da Saúde aponta para os fatores de risco que as empresas precisam estar atentas se quiserem evitar situações ruins para o trabalhador e para elas mesmas. Então, diante de tudo, a pergunta que fica é como lidar com isso? Quer dizer, como que a gente cuida, como que a gente pode atuar preventivamente, como gerir tantos fatores de risco? Uma resposta mais rápida seria pensando a partir do conceito de ambiência. Fazer um diagnóstico, um plano estratégico e ações, quer dizer, investir nos diversos fatores que afetam a ambiência da sua empresa. Fatores que podem abarcar desde a ergonomia do local de trabalho presencial e remoto, até desenvolvimento de soft skills, trabalho em equipe, criatividade, autonomia, mudança de mindset, etc. E uma resposta não tão rápida assim é que uma vez que as leis estão mudando para acompanhar as mudanças do mundo, é essencial que o RH, a gestão de pessoas, ande de mãos dadas com a alta liderança e também com a equipe de cultura, quando ela existe. Para além de uma visão tradicional do que é criar, construir, fazer uma cultura de uma empresa, precisa ser adicionado a ideia da cultura de segurança psicológica. Algumas empresas já estão indo por esse caminho. A gente vê também que existem livros, reportagens, artigos cada vez mais falando sobre essa necessidade. Mas na prática, a gente também vê que a distância ainda é muito grande. Faltam esforços de longo prazo, são aqueles que vão fazer com que isso fique mais concreto, que haja uma transformação mais profunda na ambiência, e faltam ações coordenadas entre as áreas da empresa para que ela possa perceber a mudança, para que ela possa realmente se transformar. O investimento em ambiência é como um investimento em um seguro, é aquele investimento que você faz torcendo para não ter que usar, torcendo para que não haja um sinistro. Então, se tudo for muito bem feito, as pessoas não serão afastadas. Então, é algo difícil de mensurar. Quer dizer, quantas pessoas teriam sido afastadas se a gente não tivesse tomado todas essas decisões em relação à ambiência? É um número quase impossível de se calcular. A visão do Ministério da Saúde e da Justiça do Trabalho, a mensagem que eles estão deixando é clara. A responsabilidade pela saúde e saúde mental do trabalhador aumentou significativamente para as empresas. Se você é gestor de pessoas, RH, vale a pena criar um grupo de trabalho para discutir o impacto dessas mudanças. E se você é funcionário, funcionária, colaborador de uma organização, não fique esperando que a empresa encontre todas as soluções sozinha ou então que ela resolva todos os desafios de um dia para o outro. Você certamente tem muito a contribuir para uma cultura psi, sendo ativo na construção de um diálogo acolhedor sobre esses temas. E claro, gente, antes de terminar, fica a dica! Pode chamar a gente para te apoiar nesse desafio que não é simples, mas pode ser simplificado. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo episódio. E lembre-se, curta, comente, compartilhe. A gente quer muito saber o que você achou do episódio. Um abraço. Então vamos lá. E o que tem dado para o número de enfermidades? Sabe por quê? Porque estamos desde 2018.